Olá, lindezas! Tudo bem? Vamos lá, então? Mais uma aula relacionada à sistemática vegetal, beleza? Porém, essa aula, nós vamos falar sobre flores. Então, essa parte de flores, você pode estudar ela na sistemática, não é? Porque vai falar uma relação com a reprodução, com o ciclo de vida, mas você também pode ver uma parte dela na organografia, que é a descrição das características da flor. Perfeito? Eu vou falar as duas coisas, a relação à reprodução, a relação às características, dentro da sistemática. Nessa aula em especial é característica das flores. Em uma próxima aula, reprodução. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é flor? Flor é um ramo caulinar profundamente modificado. Na verdade, ele é um ramo que vai produzir folhas. Só que essas folhas, elas são folhas... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Elas são folhas modificadas. Essas folhas, elas são divididas em dois grupos. Em folhas férteis, que participam diretamente da reprodução, beleza? E aqui as folhas estéreis, que participam indiretamente da reprodução. É como se fosse uma roupa, beleza? Aqui nós temos as pétalas e aqui nós temos as sépalas. Tudo bem? Isso tudo aqui, apesar de não parecer folha, olha só, isso aqui não parece folha, mas são folhas que sofreram dobras para formar as estruturas de reprodução. Tudo bem? Então, as flores, elas apresentam folhas estéreis e folhas férteis, porque são ramos caulinares modificados para a reprodução. Em relação a isso, a função da flor é reprodução para a planta. Beleza? Para a planta, a principal função é reprodução. Tudo bem? Só que para nós, ela serve para identificação, porque a flor, na verdade, ela funciona como se fosse uma impressão digital da planta. Beleza? Então, cada planta tem a sua flor característica. Entendeu? Cada planta tem uma flor característica. Inclusive, quando você vai trabalhar com botânica e você vai coletar esse material em uma mata, não adianta nada você coletar só ramo vegetativo, ou seja, raiz, caule e folha. Para você conseguir ter certeza da espécie daquela planta, você tem que pegar a flor e, se possível, o fruto. Beleza? Então é como se fosse impressão digital. Ainda para nós usamos ela de forma medicinal, como é o caso da camomila, por exemplo. Tá? Ela é ornamental, tudo bem? Você usa para enfeite. Isso, inclusive, várias pessoas aí têm grandes plantios de flores, não é? Para manter essa situação ornamental, tudo bem? E até mesmo são extraídos produtos para a linha de cosméticos. Então, essas são algumas importâncias das flores. Lembrando que essas importâncias aqui é para nós. Importância para a planta mesmo é reprodução sexuada. Perfeito? Joia? Bom, essa estrutura aqui, meus amores, é a estrutura, então, de uma flor completa. Beleza? A estrutura de uma flor completa. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. A primeira parte é essa estruturinha aqui, que é o cabinho da flor, que nós chamamos de pedúnculo floral. Beleza? Isso aqui é o pedúnculo floral. A porção mais dilatada desse pedúnculo, que é essa porçãozinha aqui, ó. Essa porçãozinha chama-se receptáculo floral. Por que é receptáculo floral? Porque ele recebe as peças florais. Perfeito? Ele recebe as peças florais. Tá bom? Então, nessa estrutura aqui, nesse receptáculo, que vai formar como se fosse uma taça, ele recebe esse nome, então, porque ele vai receber as peças florais em círculos. Só que é botânica, né, nego velho? Posso chamar de círculo? Não. Vou chamar de verticilo, que significa círculo. Beleza? Então, na verdade, a palavra verticilo, ela significa turbilhão, né? Como se fosse um círculo mesmo. Joia? Então, o círculo mais externo que está ali é o ciclo das sépalas. Beleza? O conjunto de sépalas, ou seja, vamos imaginar que eu tenho 5 sépalas.
O conjunto de sépalas eu chamo de cálice. Eu chamo de cálice. Cálice, por quê? Como se fosse uma taça mesmo, beleza? De cálice, porque é o mais externo. Tá bom? Aí, mais interno em relação às sépalas, eu tenho as pétalas. E o conjunto de pétalas eu chamo de corola. Tudo bem? Ah, só uma coisa. No próximo slide tem um desenho mais fácil de você fazer no caderno. Então, faça esse desenho no caderno agora, tá bom? Tem um mais fácil no próximo slide. O que eu estou explicando, porque esse aqui é mais bonitinho do que o desenho que eu faço. Mas lá é esquema, então dá para você fazer, tá bom? Então tá. Aí aqui a pétala, o conjunto de pétalas é corola. Por que corola? A palavra corola significa coroa. Porque muitas flores, elas parecem a coroa de um rei. Tá bom? Ela parece a coroa de um rei. E o conjunto de pétalas e sépalas, nós chamamos de perianto. Beleza? Perianto. Então, o conjunto de cálice e corola, nós chamamos de perianto, que formam as folhas estéreis. Ou seja, elas não vão participar da produção dos gametas. E aqui, peri quer dizer ao redor de anto, flor. Então, quer dizer, é o que está ao redor da flor. Tudo bem? Joia? Aí nós temos os estames. Os estames representam o aparelho, representam os aparelhos reprodutores masculinos. Então, o estame é a estrutura reprodutora masculina. O estame tem essa estruturinha chamada antera, que é a porção mais dilatada, depois a gente vai ver isso. É o local onde ocorre a produção dos grãos de pólen, e aqui tem esse filetinho. Beleza? Tudo bem? Então, apesar de não parecer, isso aqui é uma folha que sofreu uma dobra. Tá? Aí, o conjunto de estames nós chamamos de androceu. Essa terminação oceu aqui é um diminutivo de casa, seria casinha. E andro significa masculino, homem. Ou seja, seria a casa dos homens. Perfeito? Então, ó, cálice, conjunto de pétalas, corola, conjunto de pétalas, o conjunto de estames é o androceu. Tudo bem? Agora, isto daqui é chamado de carpelo ou pistilo. Beleza? Na verdade, o ideal é você chamar de pistilo. Por quê? O pistilo é formado por essa folha que sofreu uma dobra. E essa folha chama-se carpelo. É como se fosse isso daqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo? Isso aqui é uma folha, tá? Que sofreu uma... Ó, isso aqui é o carpelo. O carpelo sofreu uma dobra. O carpelo sofreu uma dobra e formou um pistilo. Beleza? Então, o pistilo é o nome da estrutura, porque a palavra pistilo, ela vem de pistilus, que significa mão de pilão. Tudo bem? Significa mão de pilão. Igual aquele negocinho de socar alho. Beleza? Então, aquilo é mão de pilão. Tudo bem? E o carpelo, então, é o nome da folha e pistilo essa estrutura. O pistilo, ele tem 3 regiões. O estigma, que é a região que recebe o grão de pólen, o estilete, que é essa coluna, e a porção dilatada, que é o ovário. Dentro do ovário vai ter os óvulos. O estilete, ele pode ou não ser oco, depende da espécie. Tá bom? E aqui, os estames e o carpelo, eles formam as folhas férteis. O conjunto de carpelos, ou seja, o conjunto de pistilos, nós chamamos de gineceu. Aqui você já sabe, esse oceu aqui, né? O oceu, ele é o diminutivo de casa. E qual que é o médico que as mulheres devem ir periodicamente? É o ginecologista. Sabe por quê? Ginecologista? Ginem significa mulher. Beleza? Então, o ginecologista é o especialista da mulher. Aqui, gineceu é a casa das mulheres. Perfeito? É a casa das mulheres. Então, essa é a estrutura de uma flor completa. Perfeito? Olha só. Agora, ali é uma flor de azaleia, que é aquela primeira que nós vimos lá. Tudo bem?
E aqui é o esquema que eu faria no quadro para vocês. Beleza? E como que eu começaria? Começa pelo cabinho, faz ele assim, ó. Faz ele assim, com o cabinho. Beleza? Aí aqui você faz o receptáculo assim, ó. Assim. Aí depois você faz as pétalas aqui, as sépalas, perdão, ó. As sépalas. Aí depois, mais interno em relação às sépalas, você faz as pétalas. Ó, gente, fazer com o mouse aqui é terrível, hein, velho? Ó. Aí você faz assim. Tá? Aí mais interno em relação às sépalas, nós temos os estames aqui. E aí mais interno em relação a todos, nós temos aqui o gineceu. Beleza? Então, ó, aqui está o pedúnculo, joia? Pedúnculo, o receptáculo, que é a porção dilatada, conjunto de sépalas, o conjunto de pétalas, o conjunto de estames e o conjunto de pistilos. Joia, então, é formado por folhas férteis e folhas estéreis. As folhas estéreis são chamadas de perianto. Perfeito? Esse desenho é mais fácil de você fazer. Então, se você quiser fazer, na hora que você estiver assistindo, volta um pouquinho o vídeo onde eu não rabisquei, beleza? E aí você faz o desenho desse jeito no seu caderno, que fica mais fácil, tá bom? Ainda dentro da estrutura, é importante a gente saber que as flores podem ser perfeitas ou imperfeitas. A flor monóclina quer dizer que ela tem gineceu e androceu, beleza? Ela tem os dois, ó, gineceu e androceu. Então, a flor monóclina ou hermafrodita tem os dois sexos. E a flor díclina, beleza? Ela apresenta ou o gineceu ou o androceu. Beleza? Agora presta atenção numa coisa. A flor que apresenta gineceu e androceu é chamada de perfeita. A que apresenta um ou outro, ou seja, a flor é unissexuada, ou é flor masculina, ou é flor feminina, ela é chamada de imperfeita. Agora presta atenção nessa frase. Toda flor completa, obrigatoriamente, é perfeita, porque tem os dois sexos. Agora, nem toda flor perfeita ela é completa. Porque às vezes a flor ela tem gineceu e androceu, mas não tem sépala, ou não tem pétala, ou não tem nenhum dos dois, como é o caso das flores nuas. Tudo bem? Então, isso aqui é bem importante para vocês. Joia? Agora, presta atenção. Você viu lá que eu usei monóclino, mas eu usar para o vegetal monóico ou dioico é a mesma coisa que para usar monóclina ou díclina para flor? Ó, presta atenção. Para o sexo do vegetal, eu uso monóico ou dioico. Beleza? Para o sexo da flor, eu uso monóclina ou díclina. Beleza? Por quê? Olha só, vem cá. Monóico, oico, por exemplo, oico significa casa. Beleza? Oico significa casa. E um vegetal dioico quer dizer que ele tem duas casas, uma para cada sexo. Perfeito? Ou seja, os sexos são separados. Se você for ver, aqui não precisaria de um outro termo. Por quê? Olha só, as plantas dioicas obrigatoriamente têm flores díclinas. Esse cline significa cama. Por quê? A cama fica dentro da casa. Beleza? Ó, a cama fica dentro da casa. Então, ó, oico é o vegetal. Tudo bem? É a casa. Cline é a flor. Está dentro da casa. Perfeito? É a cama. Então, aqui eu tenho um vegetal dioico tem flores díclinas, ou seja, são de sexos separados. Joia? O grande problema, inclusive foi por isso que é necessário colocar mais um termo, ao invés de usar tudo oico, teve que colocar cline, é por causa das flores monóicos, vegetais monóicos. Nos vegetais monóicos tem duas situações. Você tem aqui o vegetal que tem flores monóclinas, que não tem problema nenhum.
Agora o problemão está aqui, ó. Porque existem flores, existem vegetais monóicos que têm flores díclinas. Aí como que você vai falar que um vegetal é monóico com flor dioica? Aí não batia. Então você precisava de mais um termo. Então aqui, nesses vegetais monóicos, ele tem flores masculinas e femininas. Por exemplo, se você pegar um milho, aqueles matinhos de cima do milho é a flor masculina. A flor que está lá onde vai nascer a espiga, que o pessoal chama de boneca do milho, aquilo lá é a flor feminina. Tudo bem? Então aqui tem flor masculina e a flor feminina. Então, vegetais dioicos têm flores díclinas. Vegetais monóicos podem ter flores monóclinas ou díclinas. Beleza? Quanto à classificação, a primeira classificação que nós temos aqui é o seguinte. Quanto à classificação, aqui é o seguinte. Quanto ao perianto. Primeira coisa, nós vamos falar quanto aos clamídeos. Tudo bem? Nesse caso aqui, olha só. Clamo quer dizer roupa. Na verdade, quer dizer pequena roupa. Pequena cobertura, pequena túnica. E aí nós temos um tipo de flor. Isso aqui tem cara de cair em prova, hein? Isso aqui tem cara de cair em prova. Fique esperto com isso aqui. Principalmente isso aqui. Ó. Isso aqui e número de verticilo, é o que mais cai, se pensar em morfologia de flor, tá? As flores heteroclamídeas, quer dizer, hétero quer dizer diferente, perfeito? Clamídia, roupa. Então, quer dizer que as roupas são diferentes, quer dizer que cálice e corola são diferentes, como acontece com a rosa. Olha só, a rosa tem o cálice e a corola, né? Aqui a corola é colorida, vistosa, bonita. E o cálice, olha aqui, que feinho esse cálice. Perfeito? Ó, o cálice está aqui, ó, né? Ó, o cálice está aqui, as sépalas verdinhas, sequinhas, feias. Tudo bem? Então, nas heteroclamídeas, o cálice e a corola formam o perianto, que apresentam de cor e textura diferente. Perfeito? Agora, eu acho que essa flor é mais difícil de cair. Essa, né? Porque é muito simplesinha, né? Eu acho que mais tem cara de cair são as flores homoclamídeas. Homo quer dizer igual. Então, quer dizer que cálice e corola são iguais. Beleza? Cálice e corola são iguais. Por exemplo, aqui você tem um lírio. Nesse lírio, existe cálice? Existe corola? Sim. Só que, se eu pegar uma pétala dessa daqui, por exemplo, ó, se eu pego uma pétala dessa aqui para você e te dar na mão, você sabe se é pétala ou sépala? Não. Você vai conseguir saber se você olhar ela assim de cima, né? Você vai olhá-la de cima assim e vai ver. O mais interno é pétala, o mais externo é sépala. Só que elas são iguais em cor e textura. Perfeito? E então, nessas condições, o termo pétala e sépala deixa de ser utilizado e nós utilizamos então o termo tépala. Beleza? Então, em flores homoclamídeas, nós temos tépalas. Tépalas. Joia? E agora, ao invés de chamar de cálice e corola, nós chamamos o conjunto de cálice e corola, ao invés de nós chamarmos de perianto, o conjunto das tépalas nós vamos chamar de perigônio. Beleza? Perigônio. Joia? Peri quer dizer ao redor, e gônio vem de gônada. Então, quer dizer, está ao redor das gônadas, não é? Que aqui, por exemplo, nós temos o aparelho reprodutor masculino e aqui o aparelho reprodutor feminino. Beleza? Aqui esse verdinho, mais verdinho aqui. Tá bom? Tranquilo? Então, essas aqui são flores que podem ser cobradas, características que podem ser cobradas de você em prova. Quanto ao número de peças florais, as flores podem ser trímeras. Esse termo trímera, aqui ó, três meras partes. Quer dizer que a flor, ela tem as suas peças florais em número de 3 ou seus múltiplos. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3 tépalas internas, 1, 2, 3 tépalas externas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames. E se a gente cortar esse pistilo aqui, possivelmente
ele vai ter número de 3 também. Tudo bem? Então, múltiplos de 3. O que eu quero que você grave nessa pequena cabecinha sua? Ó, pequeno gafanhoto. Eu quero que você grave que flores trímeras são típicas de monocotiledôneas. Beleza? São típicas de monocotiledôneas. Joia? Aí nós temos, ainda quanto ao número, nós temos as flores tetrâmeras ou pentâmeras. As flores tetrâmeras, tetra, 4 penta, 5 meras partes. Então, elas apresentam múltiplos de 4 ou 5. Por exemplo, nós temos aqui, ó, pétala. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar estames. 1, 2, 3, 4, 5. Se nós pegarmos aqui, ó, o carpelo, o pistilo ali, possivelmente você vai ter 5 carpelos ali. Tudo bem? E essas flores são típicas de eudicotiledôneas. Típicas de eudicotiledôneas. Tudo bem? Então tem que ficar esperto com isso daqui. Tá bom? Quanto ao número de verticilos. Nesse caso, quanto ao número de verticilos estéreis. Tá? Quanto ao número de verticilos estéreis. As flores são chamadas de diclamídeas, tá? Ó, di-2-clamídeo, lembra que era roupa, né? Então, é quando você tem cálice e corola. Você tem cálice e corola, igual a rosa. Aí existem as flores que são monoclamídeas. Elas têm cálice ou corola, como é o caso da flor da mamona. Tudo bem? Então, ela vai ter ou cálice ou corola. Tudo bem? Por exemplo, essa flor aqui, ela tem apenas o cálice, não tem corola. Tudo bem? Então, é monoclamídea, ou seja, um clamídeo apenas. E aí nós temos as flores aclamídeas, ou ainda chamadas de aperiantadas, tudo bem? Ou mesmo chamado de flores nuas, porque não tem pétala e sépala. Essa flor é típica das gramíneas, porém é encontrada também em algumas dicotiledôneas, como é o caso da pimenta do reino. Tudo bem? No grupo da família da pimenta do reino. Tá bom? Então são flores aperiantadas ou aclamídeas, ou ainda chamada de flores nuas. Então, essa foi a classificação quanto ao número de verticilos estéreis. Joia? Mais uma coisa, os verticilos, eles podem ser concrescidos ou não. O que é concrescido? É aquilo que se desenvolve junto e se torna grudado de tal forma que você não consegue separá-los sem ter que rasgar, sem ter que quebrar. Tudo bem? Então, isso é concrescido, tá bom? Aí, nós temos, então, quando os verticilos florais, eles são soltos, separados, essa espécie aqui, ó, prunus, é o pêssego, tá? Então, nós vamos usar o radical ou diale ou apo, que significa livre. Tudo bem? Então, por exemplo, essa flor, tá? Eu não consigo ver a sépala, mas possivelmente é. Ela é dialisépala. Diale quer dizer livre, ou seja, as sépalas são livres. Aqui dá para ver bem nítido que as pétalas são livres, então eu chamo de dialipétalas. Os estames também dá para ver aqui que eles são bem soltos, ó, não é? Então, nós temos dialistêmones. E os carpelos, ou pistilos, são também separados, a gente chama de apocárpica ou dialicárpica. Tudo bem? Então, quando os verticilos não forem concrescidos, então nós vamos usar o prefixo diale ou apo. Eu poderia colocar, ao invés de dialisépala, poderia ter colocado o apopétala, ou apossépala, apopétala, apostêmone, apocárpica, que eu já coloquei ali. Tudo bem? Então, você pode usar os dois termos, tá bom? Os dois prefixos. Quando a estrutura
é fechada, então nós vamos usar o termo gamo ou sim, que significa junto, unido, beleza? Então, por exemplo, aqui nós conseguimos ver, por exemplo, que as sépalas são todas unidas. Isso aqui é o IP amarelo, tá bom? Então, vai ser gamosépala. Aqui as pétalas também são unidas. Olha só liberadinho aqui. Olha aqui para você ver. Ó. Aqui dá para ver bem que elas são unidas. Ó. Bem aqui, são unidas. Então, ela é gamosépala. Os estames estão unidos aqui, grudados às sépalas, às pétalas, não é? Nós temos aqui que são gamostêmones. E os carpeiros possivelmente são unidos ali, são gamocárpicas. Então, quando a estrutura é unida, a gente usa esse prefixo. Vou ser bem sincero com você. Nos vestibulares, eu não tenho visto muito usar esses termos, não. Tá? O que eu mais vejo em prova de vestibular? Não vou mentir para você. O que eu mais vejo é o número de verticilos e quanto ao perianto. Tá bom? Quanto à simetria, as plantas elas podem ter uma simetria actinomorfa, ou seja, é uma simetria radial. É que radial a gente usa para animal. Então a gente chama de actinomorfa. Beleza? A gente chama de actinomorfa. Essa planta aqui, ó, Raphanus raphanistrum, beleza? Ela é uma planta invasora, ela é uma planta exótica. Ela não é daqui, ela é europeia, tá? Ela é uma plantinha invasora, tá? Ela tem sementes tóxicas, tudo bem? E como ela é invasora, ou seja, ela é uma espécie exótica, ela compete de forma desleal com outras plantas nativas. Tudo bem? Aí nós temos aqui a Pisum sativum, né, que é a ervilha de cheiro que Mendel trabalhou, tudo bem? Essa é zigomorfa, tá? Então, zigo quer dizer como se fosse união, aí, tudo bem? E morfa quer dizer como se fosse uma parte unida, duas partes unidas. Por quê? Aqui é a simetria bilateral. Então, se eu traçar um corte aqui, ó, eu consigo dividi-la em duas partes iguais. Beleza? Em duas partes iguais. Somente ali eu consigo dividir em duas partes iguais. Tá bom? E aí nós temos essa planta, tá? Que é de uma simetria, na verdade ela é assimétrica. Essa é uma planta chamada cana, tudo bem? Popularmente pode ser chamada de cana da Índia, mas ela é uma planta ornamental, tá bom? Só que esse termo cana pode achar que ela parece com a cana de açúcar. A cana de açúcar é distante dessa cana. Essa família aí, da cana índica, ela é chamada, a família Canaceae, beleza? Ao passo que a família da cana-de-açúcar é a família Poaceae, ou família das gramíneas. O gênero da cana-de-açúcar é o gênero Saccharum, ou Saccharum, beleza? Então, apesar de se chamar cana popularmente, elas são distantes, tá bom? Elas são distantes, joia? Então, tá bom. Diagrama floral é como se você tivesse pego, por exemplo, aqui tem uma rosa, tem afexo aqui uma rosa, como se aqui eu tivesse uma rosa, tá? Aqui eu tenho as suas sépalas, ó. Beleza? Uma planta aqui, ó, uma flor qualquer aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um corte nela aqui assim, e aí eu virei ela e estou olhando ela de cima. Então, aqui você vai olhar o seguinte, ó. O mais externo é o verticilo das sépalas, ou seja, cálice. O mais interno é a corola, ou seja, eu tenho as sépalas. Mais interno em relação às pétalas, eu tenho os estames. E o mais interno de todos, eu tenho o pistilo. E aí, você consegue fazer diagramas com isso. Por exemplo, para mostrar que eu tenho 5 sépalas, eu coloco K5.
K5. Beleza? Aí eu quero mostrar que eu tenho, na corola, eu tenho 5 pétalas. Eu coloco C5. E por que que o 5 aqui ele está entre parênteses? Porque quer dizer que ele é unido. Olha só aqui, ó. Olha só a união das pétalas. Então, essa planta ela é gamopétala. Só que as sépalas são separadas. Elas são dialissépalas. Beleza? Aí aqui nós temos os estames. Então, eu coloco A para mostrar que o androceu tem 5. E o gineceu, eu coloco aqui que tem 2 carpelos aqui. E unidos ainda. Beleza? Eu tenho 2 gineceu. E aqui, esse tracinho embaixo, ele quer dizer que o ovário é ínfero. Mas isso a gente vê mais adiante o que é ovário ínfero, súpero. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Posição do ovário. Bom, o ovário é súpero. O ovário é súpero, tá? Quando as peças florais, as peças florais se inserem abaixo do ovário. Isto daqui é o ovário. Beleza? Isso é o ovário. Então, as peças florais, pétalas, sépalas, pétalas, elas se inserem abaixo do ovário. Então, se o ovário é súpero, quer dizer que a flor é hipógina. Beleza? Porque ela está abaixo do gineceu. Tudo bem? Então, ela está abaixo do gineceu. Aí nós temos a flor chamada de perígina. Na flor perígina, você tem o receptáculo floral, ele é côncavo. Tudo bem? O receptáculo floral, ele é côncavo. E essa estrutura que se forma pelo desenvolvimento do receptáculo ou pela fusão de pétalas e sépalas, chama-se hipanto. Chama-se hipanto. E esse hipanto, ele pode ou não ser concrescido, ao ovário. Normalmente ele é concrescido até uma parte. Beleza? Então, essa é a flor perígina, porque tem ali o hipanto ao redor do gineceu. Tá bom? E aí nós temos a flor que apresenta o ovário ínfero. Nesse caso, no ovário ínfero, o ovário ele está totalmente inserido nessa região côncava e o hipanto, quando se forma, ele está concrescido em toda a sua extensão ao ovário. Está concrescido ao ovário. Beleza? E as peças florais, olha onde elas estão. Elas estão bem aqui em cima, unidas aqui em cima. Joia? Então, se o ovário é ínfero, a flor é epígena, porque a flor está acima do ovário. Então, ovário súpero, a flor é hipógena. Ovário súpero, a flor é hipógena. Ovário ínfero, a flor é epígena, porque ela está com os seus verticilos acima do ovário. Perfeito? Chegando finalmente aqui, nós temos as inflorescências. Tudo bem? As inflorescências, elas são representadas por um conjunto de flores que se agrupam no mesmo ramo. Aí nós temos uma flor que é chamada de racemosa ou monopodiais, no qual elas apresentam um eixo principal dominante. Por exemplo, essa daqui é uma do tipo espiga. Nessa flor espiga, as flores são sésseis, ou seja, não tem pedúnculo. Beleza? Quando a flor não tem pedúnculo, ela é chamada de séssil. E aqui nós temos mais 3 variações de espigas. Por exemplo, aqui essa espádice, ela é comum naquelas plantas, por exemplo, como o antúrio. Tudo bem? Porque ela tem uma proteção por uma folha chamada bráctea, e essa bráctea aqui é do tipo espata. Espata. Beleza? Então, esse é o espádice, que é essa inflorescência aqui, ó. É isto daqui. Tá bom? Aqui é o amento, que é um subtipo de espiga, só que ela fica caidinha. E ali é o capítulo. O capítulo, aqui, por exemplo, que é essa daqui, ó,
ela tem um receptáculo achatado e as flores estão todas naquele receptáculo. É como se fosse comum, né? Por exemplo, na margarida, beleza? Que é da família Asteraceae. Então, é comum desse grupo de plantas, tá bom? Essa do tipo capítulo. Aí nós temos aquelas que têm flores pedunculadas. As flores pedunculadas são classificadas como rácimo. A palavra rácimo significa cacho. Então, são flores com cacho. E aqui nós temos subtipos de cacho. Aí nós temos o corimbo, não é? Que nós temos várias pedúnculos formando aqui um cacho assim. Aí nós temos a umbela, do qual esses pedúnculos florais aqui, eles saem de apenas um ponto. Aí nós temos a umbela de umbela. Aí nós temos a panícula, beleza? Que são todas variações de inflorescência, tá bom? Aí nós temos inflorescências chamadas de cimosas, ou também chamadas de brotos. Aqui, na verdade, você tem vários eixos. Então, você tem um eixo aqui, aí desse eixo depois partem vários outros eixos, beleza? E todos eles terminados em uma flor. Esse eixo aqui, então, ele sempre vai ter que ser terminado, ó, por uma flor. Perfeito? Então, assim, nós terminamos essa aula de flores. Essas são as referências que foram utilizadas. Tudo bem? Então, um grande abraço e até mais.